Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é um clamor por restauração em meio ao caos. Eu quero na mensagem de hoje falar de um grande clamor que ocorreu nos anos 586 a.C., diante de um caos generalizado de uma nação. Olhando para aquela situação e para aquele grande clamor, eu quero trazer algumas lições para as nossas vidas nos dias de hoje. Para tanto, eu lhe convido a ficar comigo até o final desta mensagem, pois ela lhe ajudará a passar pelos momentos difíceis que possam surgir e não fazer com que você desanime e perca a sua salvação. O texto principal que vou utilizar para a nossa reflexão de hoje está no livro das Lamentações do profeta Jeremias, em especial capítulo 5, dos versos 1 até o verso 17. Eu vou começar pelo primeiro verso, que inicia com o clamor do profeta Jeremias. Neste clamor ele diz: lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olha e vê a nossa desgraça. Esta palavra desgraça é traduzida do original para o português também como opróbrio, que no original, hebraico, é a palavra sherpá, e ela significa, além de desgraça, condição de vergonha. E qual era esta situação de vergonha que Jeremias estava ali falando com Deus, que eles estavam passando e que Deus, pedindo para que Deus lembrasse deles naquela ocasião? Jeremias, ele fala sobre isso tanto no seu livro profético, como também nos demais capítulos das suas lamentações. Nós podemos ver um resumo deste caos nos versos 2 ao verso 21 do capítulo 5 do livro de Lamentações. O profeta Jeremias, ele está falando com Deus e ele dizia para Deus o seguinte: nossa herança foi entregue aos estranhos, nossas casas aos estrangeiros. Somos órfãos de pai, nossas mães são viúvas. Temos que comprar a água que bebemos, nossa lenha só conseguimos pagando. Aqueles que nos perseguem estão bem próximos, estamos exaustos e não temos como descansar. Submetemos-nos ao Egito e à Síria, a fim de conseguirmos pão. Nossos pais pecaram e já não existem mais, e nós levamos o castigo pelos seus pecados. Escravos dominam sobre nós e não há quem possa nos livrar das suas mãos. Conseguimos pão arriscando as nossas vidas, enfrentando a espada do deserto. Nossa pele está quente como um forno, febril de tanta fome. As mulheres têm sido violentadas em Sião e as virgens nas cidades de Judá. Os líderes foram pendurados pelas mãos, aos idosos não se mostra nenhum respeito. Os jovens trabalham nos moinhos, os meninos cambaleiam sobre o fardo de lenha. Os líderes já não se reúnem junto às portas da cidade, os jovens cessaram a sua música. Dos nossos corações fugiu alegria, nossas danças se transformaram em lamentos. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado. E por esse motivo, o nosso coração desfalece e os nossos olhos perdem o brilho. Que situação trágica o povo de Israel estava atravessando. Era realmente uma situação de grande opróbrio, de desgraça e muita vergonha. Mas este caos que tomou conta daquela nação
iniciou antes deles sofrerem a invasão do exército babilônico. Antes deles serem atacados, 19 meses antes, o exército babilônico cercou toda a cidade. Ninguém podia entrar em Jerusalém, ninguém poderia sair. Isto causou uma escassez enorme de alimentos, de tal forma que muitas pessoas morreram de fome, inclusive crianças. Chegaram a um ponto tão cruel que mães estavam cozinhando seus próprios filhos para fazer refeições. E se a situação era tão trágica, ela se tornou ainda pior com a invasão do exército babilônico, porque os invasores queimaram as casas das pessoas, eles queimaram os palácios, incendiaram e destruíram o próprio templo onde as pessoas adoravam a Deus. No templo havia vários pilares de bronze e havia também símbolos que foram quebrados e levados para a Babilônia. Levaram também de lá os utensílios de bronze, de prata e de ouro que pertenciam à casa do Senhor e que eram utilizados nos atos sagrados. Isto é uma cena repugnante, é uma cena que traz revolta, é uma afronta à fé e ao sentimento religioso de qualquer pessoa. Era isto que estava acontecendo lá com o povo de Israel. Eles não conseguiram resistir aos inimigos. Aqueles que se levantaram para defender o templo e a cidade, eles foram executados, tanto eles quanto mulheres, jovens, adolescentes e até suas crianças. Pensem comigo, você que frequenta uma igreja e que tem grande reverência ao entrar naquele lugar para cultuar e adorar a Deus. E lá, então, tendo vários objetos de ornamento que embelezam o templo, havendo lá, então, utensílios valiosos. De repente, chega uma tropa de exército, invade a sua igreja, começa a quebrar as coisas que tem lá, tomam posse daquilo que há de maior valor e depois eles ateiam fogo na igreja até cair tudo por terra. Era este o triste cenário que estava ali diante do povo que sobreviveu após aquela invasão. Isso que aconteceu foi terrível, mas a tragédia não parou por aí. Os relatos bíblicos de Jeremias nos informam que eles mataram pessoas de todas as idades, eles abusaram das mulheres, tanto as mulheres casadas quanto as jovens. Os invasores fizeram coisas terríveis de grande humilhação. E após o massacre, uma grande parte das mulheres que sobreviveram ficaram viúvas, e seus maridos haviam sido executados por aquele exército da Babilônia. Havia muitos filhos que não tinham nem pai e nem mãe, filhos órfãos. As pessoas que tinham uma condição financeira um pouco melhor, elas tiveram suas posses saqueadas e elas foram levadas como escravas para a Babilônia. Os que foram deixados para trás eram pessoas doentes, pessoas sem condições alguma de recuperar a cidade de Jerusalém, que estava completamente destruída. Eles também não tinham mais seu rei e nem os príncipes que governavam aquela nação. Era uma nação destruída e que não tinha liderança para reerguer aquela nação. Outro problema que enfrentavam é que na cidade não havia mais alimentos. Mesmo antes de sofrerem a invasão, o povo estava passando por uma grande fome. Crianças morrendo por falta de alimentos. Como já dissemos, mães estavam cozendo seus próprios filhos para servir de refeição. As pessoas que sobreviveram estavam fracas e completamente desnutridas. Pensem que situação trágica estava vivendo aquela nação de Israel. Era um caos total, era algo de acabar com a esperança de qualquer um.
parecia ser o fim de uma nação que tinha as mais valiosas promessas de Deus para a vida deles. Jeremias, que já vinha clamando por longo tempo para que o povo mudasse de atitude, para que eles se arrependessem de seus pecados, clamando para que eles abandonassem as práticas abomináveis a Deus, as adorações a ídolos, imagens de esculturas e a profanação do que era sagrado. Agora, Jeremias olha para a desolação de Jerusalém e vê o resultado da desobediência daquele povo e ali triste, com grande tristeza no seu coração, ele clama a Deus e como sendo um último grito de pedido de socorro para que Deus revertesse aquele quadro. Ele diz: Senhor, lembre-se de tudo o que aconteceu conosco. Veja só a tremenda vergonha que estamos passando. A nossa terra, as nossas casas que o Senhor nos deu, agora não pertencem mais a nós. Os filhos do teu povo ficaram órfãos, muitas mães ficaram viúvas. Até a água para beber que tínhamos em abundância, agora nós precisamos comprar. Não temos mais de graça lenha para cozinhar e nem para esquentar ou aquecer as nossas casas no inverno. Precisamos comprar tudo e não temos recursos. Somos obrigados a trabalhar como animais de cargas, sem descanso para conseguir alguma coisa. Os nossos opressores nos obrigam a fazer trabalhos forçados, os jovens a moer cereal com pedras muito pesadas, as crianças caem com o peso da lenha que são obrigados a carregar. Nossas jovens e mulheres são violentadas, os velhos são desonrados, nossos príncipes foram enforcados, nosso rei foi levado como prisioneiro. O Monte Sião, onde era frequentado pelo povo para adorar ao Senhor, para alegrar na tua presença e para buscar as tuas bênçãos, agora o Monte Sião é frequentado por raposas. Vejam, meus amados e minhas amadas, era uma situação calamitosa, era uma das piores situações que um povo poderia enfrentar. E foi diante deste caos que o profeta Jeremias se levantou clamando a Deus por socorro. Provavelmente você deve estar ansioso ou ansiosa para saber o que Deus fez diante do clamor do profeta Jeremias. Eu vou dizer uma coisa para você. Você já assistiu algum filme onde pessoas foram tremendamente maltratadas, torturadas, e você ficou desejando que no final daquele filme a situação fosse revertida? Eu já assisti filme e fiquei torcendo para que o final terminasse de uma forma feliz. Mas no final, às vezes, não acontece aquilo que nós queremos. Prevalece os inimigos, e aqueles que foram maltratados, eles acabam na miséria, ou às vezes acabam até mortos. Foi este o final do filme desta história que eu estou contando. Deste filme, não. Desta história bíblica, desta realidade que aconteceu e que está registrado nas Sagradas Escrituras. O povo pereceu nas mãos dos opressores. Foram 70 anos de sofrimento, foram 70 anos de escravidão no cativeiro babilônico. Eu disse no início desta mensagem para vocês ficarem comigo até o final, para tirarmos desta triste história algumas lições para as nossas vidas. A primeira lição que aprendemos é que Deus é amor, mas Ele também é justiça. E Ele, para fazer justiça, algumas vezes Ele faz com uma mão pesada. Este Deus, Ele se ira contra o pecado. O povo estava pagando pela desobediência e pelo abandono a este Deus, Criador dos céus e da terra. Deus havia lhe dado terras produtivas, mananciais de água com abundância, rebanhos sadios e altamente produtivos, e tudo que eles precisavam, Deus havia dado a eles. Mas o povo
não fizeram caso das bênçãos recebidas de Deus. Eles foram ingratos, eles rapidamente pegaram um caminho que não era aquele apontado por Deus. Aliás, era o caminho rejeitado por Deus, que era o caminho da idolatria, né, o caminho de tantas banalizações e profanações daquilo que era sagrado e daquilo que Deus havia estabelecido através da sua palavra. Pegar caminhos errados, desobedecer aos preceitos de Deus e afrontar a sua palavra é um grande risco. Como diz em Hebreus, no capítulo 10, verso 31, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus avisa, e quando as pessoas erram, Deus pune. O profeta Ezequiel foi um dos profetas contemporâneos à época do profeta Jeremias. Ele viveu parte da sua vida no tempo do cativeiro babilônico. E Deus deu uma resposta muito clara ao profeta Ezequiel, né, quando alguém o procurou, um grupo de anciãos de Jerusalém o procurou, e ele então dá uma resposta de Deus para aqueles homens, que deveria então aquela resposta ser levada para toda a nação. Daí eu vou resumir o que Deus disse através do profeta Ezequiel, mas se vocês querem depois verificarem, né, poderão olhar no capítulo 14 do livro do profeta Ezequiel, que tem lá a narrativa deste resumo que vou passar. Né, Deus estava dizendo: qualquer pessoa que se afastar de mim, seja israelita ou estrangeiro, que adorar ídolos, será duramente castigado por mim. Eu me voltarei contra esta pessoa, ela será destruída e servirá de sinal e exemplo para todo o povo de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Filho do homem, se o povo de uma terra pecar contra mim, desobedecendo constantemente a minha lei, estenderei a minha mão para dar o castigo merecido. A terra não vai produzir comida suficiente e eu mandarei a fome para destruir homens e animais. E mesmo que Noé, Daniel e Jó vivessem nessa terra, com toda a justiça deles, só conseguiriam salvar suas próprias vidas, diz o Senhor Deus. E se além de fome eu mandasse animais ferozes para atacar e matar muitas pessoas, a ponto de ninguém mais atravessar aquela terra, pode ter absoluta certeza de que nem a presença desses 3 homens salvaria o povo. Eles não conseguiriam salvar sequer suas próprias famílias. Só os 3 escapariam e a terra seria castigada. Ou se depois disso eu trouxer soldados inimigos para invadir e destruir completamente aquela terra, matando homens e animais, não tenham a menor dúvida de que se estivessem lá Noé, Jó e Daniel, ele só salvaria a própria pele. A justiça deles não seria capaz de salvar seus próprios filhos ou filhas. Ou então, se eu espalhar naquela terra terríveis doenças para matar homens e animais da minha ira, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem lá, eu juro pela minha própria vida que eles não conseguiriam salvar outras pessoas, nem seus próprios filhos, com sua justiça. Ele se salvaria, sim, mas sozinhos. E o Senhor Deus concluiu dizendo: imagine então, quando eu mandar os meus 4 castigos, a guerra, a fome, os animais ferozes e a peste contra Jerusalém. Todos lá serão destruídos, homens e animais. Apenas poucos vão escapar, levando seus filhos e filhas. Estes virão se encontrar com vocês aqui na Babilônia. Então vocês poderão compreender como eram grandes os pecados daquela gente. Verão como fui justo em castigar aquele povo, em fazer o que fiz em Jerusalém. Vocês concordarão
ao ver como são rebeldes e pecadores. Afinal, saberão que não foi sem motivo que eu dei todo esse castigo a Jerusalém. Meus amados e minhas amadas, meus irmãos e irmãs, nós temos um Deus que nos ama com amor eterno e nós sabemos disso. Mas este Deus é um Deus da justiça. Se ele não poupou nem os anjos, não poupará aqueles que não lhe obedecem nem lhe honram com as suas próprias vidas. Olhando para tudo isso, fica a grande lição que devemos nos sujeitar a este grande Deus, buscá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e amá-lo acima de tudo que há neste mundo e de todos. E se ele, então, castigar a terra com pragas, com qualquer tipo de doença, uma pandemia que o mundo está vivendo, ou qualquer uma outra crise, se nós formos fiéis em meio a uma geração perversa e incrédula, Deus irá preservar a nossa vida da mesma maneira que ele disse que salvaria Noé, Jó e Daniel no meio daquela geração perversa. Eu quero, nesse instante, concluir fazendo um convite a você que me ouve neste instante, a fazer uma autoavaliação, olhar para dentro de você mesmo, como se você estivesse na frente de um espelho, olhando para o seu corpo, para a sua fisionomia, e ver se há algo que precisa ser consertado diante deste Deus. E hoje é um dia do conserto. Chegue diante deste Deus, abra o seu coração, quebrante seu coração na presença de Deus, clame como Jeremias clamou, pedindo para que Deus tivesse misericórdia. Se Deus não reverter o quadro no mundo, mas você estará seguro, você estará segura diante deste Deus poderoso, porque Ele preservará a sua vida. Eu quero estar orando para que Deus assim o abençoe, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai soberano, eu te agradeço por este momento que pude transmitir a Tua palavra a estas pessoas que me ouvem. E eu peço a Deus, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor ajude a Deus cada um a olharem para si mesmo como eu também preciso olhar para a minha vida e ver, ó Deus, se há algum caminho mau, algo que precisa ser consertado, algo que precisa ser restaurado no coração. E que isto seja feito, ó Deus, de uma maneira voluntária, espontânea, com temor e tremor diante do Senhor. E que estas vidas sejam protegidas e abençoadas. Eu rogo a Deus para que o Senhor abençoe a nossa pátria, abençoe, ó Deus, o teu povo, onde estiverem pelo mundo afora. Coloque as tuas mãos e proteja o teu povo. Abençoe, ó Deus, as demais nações, que o Evangelho do Senhor Jesus alcance todas as vidas perdidas. Peço ainda que o Senhor abençoe o salário, o pão de cada dia, os negócios dos teus filhos, que eles possam prosperar. E se há, ó Deus, alguém enfermo, coloque as tuas mãos, cure, repreenda toda a enfermidade, e que os teus filhos recebam a bênção do Senhor e a cura divina, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Eu peço para que você compartilhe esta mensagem com seus amigos, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida de você estar fazendo parte deste projeto da semeadura da Palavra de Deus. E se você não se inscreveu no canal Palavra de Vida, se inscreva. O canal se fortalecendo, a mensagem chegará mais longe e atingirá ou alcançará mais pessoas. Então, que Deus abençoe a sua vida e até em breve, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e a todas.